Ensine as crianças. Vivemos em uma geração muito complicada, uma geração com muitas dificuldades emocionais, fraca em persistência, fraca fisicamente e desorientada na conduta moral, sem contar que está tomada pela tecnologia de tal forma que nem temos ideia de onde isso vai parar. Mas será que a culpa é deles? Será que nós não temos nenhuma parcela de culpa nisso tudo? Nós deveríamos tê-los ensinado melhor e deveríamos ter dado um exemplo melhor ainda. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje em nossa devocional. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos em oração. Peço a você que compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam aprender essa responsabilidade, hein? Vamos lá, o tema então, como eu disse, ensine as crianças. O texto bíblico é um texto muito conhecido, Provérbios, capítulo 22, o versículo 6. Diz assim, olha: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Há uma outra tradução bíblica que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos e irmãs, o capítulo 22 do livro de Provérbios nos traz essa pérola de ensinamento, mas também nos fala a respeito da boa reputação, da prudência em perceber os perigos da vida, nos orienta a sermos generosos para sermos abençoados e ainda nos mostra a beleza de sempre usarmos a sinceridade, fazendo isso com elegância, conforme nos disse o versículo 10. Mas o versículo que lemos, o de número 6, nos dá esse célebre conselho para ensinarmos às crianças os melhores objetivos e propósitos para que, quando elas ficarem adultas, jamais venham se esquecer de tudo que lhes foi passado. Normalmente, nós, cristãos, entendemos que esse caminho é o caminho do Senhor, é a palavra de Deus, é a respeito do reino de Deus e de tudo aquilo que Jesus nos ensinou em seu evangelho. Não é que está errado, mas o texto nos diz para ensinar as crianças a respeito de todos os objetivos da vida, de todo o caminho que é o melhor. Claro que, como somos tementes a Deus, vamos passar para elas todos os mandamentos e princípios de Deus, pois eles são os melhores propósitos e os melhores objetivos que alguém pode desejar às crianças. Vamos observar que ali não está dizendo que é somente para os filhos, mas é para instruirmos, ensinarmos a criança. Então podemos entender que temos essa responsabilidade não apenas com os nossos filhos, mas com todas as crianças, para que as gerações futuras não cometam os mesmos erros que nós e nem caiam nas armadilhas que essa vida proporciona a todos nós. Vale ressaltar mais uma observação. Na tradução Almeida, o versículo diz que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, ou seja, o adulto que for ensinar tem que estar no caminho. Não é apenas apontar, criticar, corrigir ou questionar. É estar junto com ela no caminho. É ser o melhor exemplo para ela. Não basta apenas ensinar. Tem que viver para realmente mostrar a ela que o certo é andar certo, é fazer o certo, é ensinar e viver o que é certo. Infelizmente, hoje em dia, está difícil até de se falar o que é certo. Conseguiram torcer todas as realidades possíveis de tudo que a gente conhece que é o certo. Agora, tudo é relativo. Misericórdia. Por isso, nós devemos primar nossos ensinos na palavra de Deus, pois ali não tem erro e nem humanismos. Bom, o que eu quero meditar e refletir é sobre a responsabilidade que devemos ter em passar o que sabemos de melhor para essa geração que está surgindo. Se a que está aí está difícil, vamos ver se conseguimos passar algo para os menores, para aqueles que estão com a cabeça mais fresca, e assim ter um pouco de esperança para ver se a humanidade melhora, nem que seja um pouco.
O que não podemos é assistir à desintegração da família, à destruição da moral e dos bons costumes, sem fazermos nada, sem protestarmos e sem protegermos nossas crianças, porque as crianças são o alvo preferido, o alvo predileto dessa geração adúltera e maligna. Então que Deus nos ajude. Eu sei que não é nada fácil, mas se cada um de nós investir de alguma forma, Deus fará a parte dele e sempre haverá um remanescente. Por isso, vamos ensinar às crianças o caminho e que Deus abra os seus corações para que possam seguir pelo lado correto. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude nessa missão. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos fortaleça e possa nos dar a oportunidade de ensinar o nosso filho, o nosso sobrinho, as pessoas que estão debaixo da nossa tutela, que a gente pode passar um pouco do que é de melhor de caráter e de integridade para eles, né? Principalmente enquanto eles ainda são crianças, para que eles possam crescer e nunca se esquecer desse caminho. Vamos orar e depois a gente vai fazer aquele momento de oração, onde colocamos diante do Senhor as nossas petições, tá bom? Ore comigo, se você puder, feche os seus olhos, escolha um lugar mais tranquilo para a gente orar junto. Vamos lá. Deus santo e querido, em nome de Jesus, nós estamos na presença do Senhor e agradecemos a Ti, ó Deus, por essa instrução, meu Pai, que o Senhor nos dá para ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar. Isso nos remete a uma responsabilidade de ensinar para os pequenos, meu Pai, o que é certo e o que é correto. Vivemos no mundo hoje, Pai, numa geração má e adúltera, meu Pai, que tem pervertido as crianças, pervertido os adultos, os adolescentes, e muitos têm se perdido. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que de uma forma ou de outra, Pai, nós possamos ter a responsabilidade e a oportunidade de ensinar alguma criança, seja o nosso filho, o nosso sobrinho, um primo, ou alguém que está, ó Deus, debaixo da nossa tutela e que nós podemos, ó Pai, passar o Evangelho, ou investir em quem está trabalhando com crianças, meu Pai, é verdade. Tem muitas pessoas, muitos ministérios que estão trabalhando as crianças, Pai, ensinando a verdade, ensinando o caminho, ensinando a Jesus para a vida dessas crianças. Então, que a gente possa contribuir, a gente possa abençoar essas pessoas, meu Pai, para que eles continuem nesse trabalho tão árduo. Assim oramos e que nós não venhamos a ficar isentos, porque aqui a Tua palavra fala, ensina a criança no caminho, quer dizer que eu devo estar com ela, eu devo ser o melhor exemplo para ela, Pai. Eles vão repetir aquilo que nós estamos fazendo, então que o Senhor possa nos ajudar nessa tarefa e nesse desafio, e aproveitamos para orar pelas nossas crianças. Deus, que o Senhor livre-as de toda ideologia louca e maluca desse mundo, meu Pai, que tem intentado contra a vida das crianças, tem tentado roubar as nossas crianças, meu Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, que ajude a cada professor, a cada pai, a cada mãe, a ter um bom senso e ensinar a sua palavra, ensinar a sua verdade a cada um de nossos filhos, a cada uma de nossas crianças. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu quero orar agora, pedir ao Senhor pela vida dessa pessoa que está passando um momento de dificuldade. Sinto no coração de orar por aqueles que estão atravessando o vale da sombra da morte, pessoas que estão em desespero, passando, Deus, enfrentando desertos na sua vida pessoal, na sua vida familiar, que o Senhor possa estar junto, assim como o Senhor esteve lá com o povo de Israel. A Tua palavra diz que o Senhor à noite era uma coluna de fogo que aquecia os Teus filhos e iluminava o caminho deles. Pelo dia, o Senhor era uma nuvem que cobria o sol escaldante para não atormentar a vida dos Teus filhos. Então, esteja com o meu irmão e a minha irmã. Talvez ainda não seja a hora dele sair do deserto, mas uma coisa eu quero profetizar sobre a vida dele e dela, que o Senhor vai estar junto com eles, meu Pai, passando essa luta, essa dificuldade, essa batalha, e o Senhor vai estar ajudando, vai estar iluminando, vai estar abençoando em nome de Jesus. Paizinho querido,
Eu oro pelas famílias, oro pelos adolescentes, mais uma vez oro pelas crianças, por aquelas crianças, Pai, que estão doentes, enfermas. Oro pelos cuidadores de crianças, meu Pai, aqueles que são, ó Deus, responsáveis por ensinar, os professores, Pai, que estão ensinando as crianças, os educadores, também os pais, meu Pai. Muitos pais estão deixando os filhos de lado. Jesus, tenha misericórdia dessa família e ajuda essa criança a crescer no caminho do Senhor e no caminho da sua palavra. Oro pelos adultos, pelos idosos, meu Pai. Oro pelos empresários. Oro, Senhor, pelos jovens que querem procurar e alcançar o primeiro emprego. Por esse irmão e essa irmã que está deslanchando na sua carreira, meu Pai, que ele nunca se esqueça do Senhor. Esse irmão e essa irmã que estão ficando ricos, meu Pai, que eles não deixem o dinheiro se assenhorar de suas vidas, mas possam ajudar a família, ajudar outras pessoas, dar bons empregos, meu Pai, e ser uma bênção, não somente juntando dinheiro ou riqueza aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas que eles sejam sempre, ó Pai, tementes ao Senhor. Nunca deixe seus corações se afastarem de Ti e nem deixe que o dinheiro seja o Senhor da vida deles. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, colocando em Tuas mãos a Tua igreja, os pastores, os líderes, Pai, em nome de Jesus, todos os trabalhadores da obra do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar graça, força, persistência e coragem, no nome de Jesus, Pai. Oro por aqueles que estão em missões, sim, Pai, missões, talvez, Senhor, missões do Evangelho, missões da palavra, ou missões até simples, que não tem nada a ver com religião, mas eles têm uma missão muito árdua, ó Deus, de cuidar de alguém, de ter uma empresa, de ajudar pessoas, de fazer coisas boas, de dar um testemunho. Então, que o Senhor possa ajudar todos aqueles que estão imbuídos de uma grande missão na sua vida. Ó Jesus, assim eu oro, peço ao Senhor que abençoe o nosso dia. Sem o Senhor, o nosso dia vai ser triste e vai ser uma catástrofe, mas contigo nós seremos felizes, alegres e abençoados diante da sua presença. Assim eu oro, Pai, colocando as nossas vidas e nossas famílias em Tuas mãos, e hoje e sempre declaramos a Tua paz em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Olha, não esquece de compartilhar esse vídeo, não. Tem alguém precisando ouvir essa palavra para ensinar seus filhos o melhor caminho, tá bom? Um grande abraço para você, do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.